Meus irmãos, a Bíblia tem muitas orações. De novo, falo que é um prazer estar aqui com todos para mais esse momento de reflexão e para refletirmos sobre a oração, a maneira como Deus gostaria que as orações fossem feitas. E na Bíblia está claro que mais importante do que as palavras que são ditas são as intenções pelas quais as orações são feitas. Deus se importa muito mais com o coração do que com o aparente. A Bíblia fala que Deus vê o coração de quem ora e não somente escuta as palavras de quem ora. Deus vê o íntimo, vê o som do coração. E quando a gente vê na Bíblia, a gente não vê gente tão disciplinada assim na oração. Gente que acorda às 5 horas da manhã para orar e fazer orações estonteantes, cheias de poesias, não. Os homens de Deus que foram marcados por serem homens que oravam bastante eram pessoas comuns, normais, frustradas, mas o que marcava nas orações dessas pessoas era a sua sinceridade. Sinceridade é um negócio que resolve com Deus. Com as pessoas, ser sincero nem sempre é uma virtude. Às vezes a gente cai no erro de achar que muita sinceridade é a coisa certa a se fazer, sendo que às vezes com a nossa sinceridade a gente machuca as pessoas por ausência de sensibilidade. Mas com Deus não. Com Deus não tem esse problema. Deus espera mesmo, na nossa relação com Ele, é a nossa sinceridade. É estarmos com as intenções corretas de por que nós oramos. A oração tem que ser feita porque a gente gosta de se relacionar com Deus, porque a gente quer receber de Deus a sua revelação para a nossa vida, nesse ambiente de intimidade, ao invés da gente fazer rezas que são somente para a gente ficar confortável porque a gente orou. Então eu tinha dado um exemplo na semana passada sobre um grupo de oração que fez um teste de orar por um hospital e não orar por outro para ver o resultado das suas orações. E eu me lembro de outro exemplo de um drive-thru da oração. Drive-thru da oração que foi feita. Que a pessoa passava lá, recebia a oração rapidinho, colocava a cabeça para fora do carro, recebia uma oração rapidinho e ia continuar o dia. Sei lá, na hora do almoço, ela ia, recebia essa oração e continuava os seus afazeres. De jeito esquisito de fazer, porque é a oração que não dispõe de tempo. Oração que não tem nada a ver com intimidade com Deus. Porque acha que o resultado, a resposta, a eficácia, o poder está na oração que é feita ali rapidinho. O fato da gente orar e falar qualquer coisa e aparentemente ser uma oração, não quer dizer que isso tem valia, sabe? Então as intenções, primeiro, devem estar bem compreendidas, devem estar corretas, para que a oração seja feita da maneira como Deus gostaria, que é uma conversa com Deus, né? E a oração de Jonas, do profeta Jonas, é uma oração muito linda, mas pouco eficaz por causa das intenções. E a gente vai entender por quê. Eu quero compartilhar ela com os irmãos rapidinho, lá em Jonas capítulo 2, e você vai entender o que eu estou querendo dizer. Diz o seguinte, a oração de Jonas, capítulo 2, a partir do verso 1, que dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse, fui expulso da tua presença, contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou. As algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. De novo, eu digo, essa oração de Jonas é uma das mais bonitas da Bíblia. Só que quando a gente vai olhar para a história de Jonas, a gente percebe que, na verdade, ele estava numa guerra de sentimentos e de emoções muito forte, querendo fugir de Deus, estando com raiva de Deus,
No final da história ele teve que ser disciplinado por Deus, ele teve que receber lições de Deus acerca dos seus sentimentos, acerca de coisas profundas da sua alma, mas isso não negou o fato de que ele fez uma oração muito bonita, sabe? E mesmo assim ele precisou ser disciplinado por Deus nesse sentido. Deus tinha chamado ele para uma obra, ele estava renegando, ele estava tentando fugir, mas a vontade de Deus se cumpre a qualquer custo. Quando a pessoa é predestinada para isso e Deus fala que essa pessoa vai, não tem o que fazer, não adianta espernear, mas mesmo assim, ele não fez isso com toda a alegria do mundo. Ele fez a missão que Deus tinha proposto para ele, que era pregar para um povo, mas ele fez isso parece que com ódio no coração, sabe? Parece que com uma raiva muito forte. Apesar de ter feito uma oração bonita num momento de desespero, sabe? Então a vontade de Deus para a nossa vida não é o que nós vamos fazer, mas é quem nós vamos nos tornar, sabe? Que tipo de pessoas são as pessoas que oram? São pessoas voltadas para Deus mesmo, com o coração mesmo voltado para Deus, coração esse que é o objeto que Deus vê nesse momento de oração? Ou são pessoas que sabem falar bem com Deus, que sabem falar poesias enquanto oram, mas que na verdade não estão alegres com o que Deus está fazendo, não estão alegres com o que Deus está pedindo como orientação para a própria vida, sabe? Então é isso que Deus valoriza. É isso que Jesus salienta quando vai nos ensinar a orar. Não falem muitas palavras, não fiquem repetindo as mesmas coisas, não façam de maneira que as pessoas vejam o que vocês estão fazendo, não façam nem para si mesmos, para vocês se alegrarem nas próprias orações. Não, o que a sua mão direita fazer, que a sua mão esquerda não saiba, não é um negócio nem para você. Não fica feliz porque você orou bem em público, sabe? Não se orgulha na própria oração, mas entenda que a oração, que é o que Deus manda como comunicação, que é o que Deus pede como comunicação da nossa parte, seja feito com sinceridade, seja feito com a intenção correta, com o princípio da oração bem compreendido. Não sejam pessoas que oram só por orar, sejam pessoas que andam num espírito de oração. A Bíblia mostra 2 tipos de orar na carne e orar no espírito. E a ordem correta, a maneira como Deus gostaria, é orar no espírito. Isso está lá em Efésios, isso está lá na carta de Judas, isso está na parábola do fariseu e do publicano, né? Orar no Espírito. O que significa orar no Espírito? Significa orar na liderança do Espírito. Significa orar na mediação do Espírito para que a nossa alma, as coisas mais profundas do nosso ser sejam apresentadas a Deus. E essa é a oração eficaz. Amém? Então que nós sejamos transformados nesse ambiente de oração. Para isso eu quero fazer uma oração com os irmãos, pela nossa igreja, pela nossa liderança, pelos próximos passos a serem dados, pelas próximas decisões a serem tomadas, para que nós estejamos debaixo da direção, para que nós estejamos debaixo da orientação do Senhor para a nossa vida, para a nossa igreja, tanto a nós como ser pessoas individuais, que Deus conhece bem a cada um, tem um propósito para cada um, quanto no nosso corpo coletivo, que Deus também conhece, também tem um propósito para nós, de interesse comunitário, né? Então vamos orar. Jesus, verdadeiramente estamos falando com o Senhor, não estamos pensando sobre o Senhor, sobre a Tua Palavra, como se o Senhor não estivesse aqui. O Senhor está aqui, o Senhor é a razão de tudo isso. E é muito profundo isso, é muito gratificante isso. Quando nós entendemos que podemos falar com o Criador dos céus e da terra, isso tem que nos transformar, isso tem que fazer com que o nosso coração se volte, que nós enxerguemos a nossa pequenez ao olharmos para a Tua grandeza. O Senhor é o Senhor das nossas vidas, não adianta a gente querer fugir. Eu creio dessa forma, eu entendo que não há uma família nessa igreja que Jesus Cristo não seja o Senhor. Não há uma realidade que Jesus Cristo não conheça aqui, não há um coração, não há uma intenção que o Senhor não conheça aqui nesse lugar. Então sonda o nosso coração e nos transforma. Que sejamos levados à disciplina da oração, não porque queremos forçar a barra com o Senhor, ó Deus, não porque queremos que o Senhor resolva os nossos enroscos, mas sim porque queremos ser os Teus filhos que conversam abertamente contigo, que esbravejam ao Senhor o que estão sentindo, que conhecem o Pai, que se aproximam do Pai. E o meu coração se alegra, Senhor, ao pensar que o Senhor está fazendo grandes coisas, ao pensar que o Senhor está em constante movimento, ao pensar que o Senhor
não só está em movimento, mas também nos chama para seguir os teus passos, para tomar a nossa cruz e te seguir, tomar os nossos piores fardos, aquilo que temos de dificuldade, de ansiedade na vida, mas para seguir ao Senhor com tudo isso, sabendo que o Senhor nos trará a liberdade, sabendo que o Senhor nos trará a libertação, sabendo que o Senhor nos transformará para sermos quem o Senhor gostaria que nós fôssemos, para que, sendo quem a gente deveria ser, de acordo com o propósito do Senhor, a gente faça o que o Senhor tem para a nossa vida. Tanto para nós, individualmente, cada um na sua realidade, cada um na sua trilha, mas nós, como igreja, todos no mesmo caminho, Jesus Cristo o caminho, nós queremos dessa forma. E nós nos aproximamos a Ti, que essa igreja seja uma igreja de pessoas que se aproximam de Ti, nas intenções corretas, não na maneira querendo receber sempre do Senhor, sem se comprometer com os caminhos do Senhor, com a vida que o Senhor nos deu, com as direções, com os mandamentos que o Senhor nos deu. Mas sim que essa igreja seja uma igreja de pessoas que se aproximam de Ti na intenção de receber a revelação, de receber o descobrimento dos mistérios, de receber a iluminação para aquilo que temos que fazer para que a vontade do Senhor se cumpra e para que a glória do Senhor seja revelada através dos Teus filhos. Então oro por nosso pastor, oro pela nossa igreja, pela nossa liderança, pelos nossos projetos, pelos enfermos. Apresentamos essas causas a Ti e que o Senhor continue a reinar em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém.